Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal A Bíblia Diz, um canal que traz estudos e reflexões das Sagradas Escrituras, e eu quero estudar com você sobre o seguinte assunto: o batismo é em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que existe uma contradição entre os discípulos e o seu próprio mestre? Eu acredito que não. E é nesse vídeo que nós traremos uma pesquisa bíblica para que nós possamos entender que não houve contradição. Nesse sentido, Mateus diz: Pai, Filho e Espírito Santo. E os Atos dos Apóstolos dizem: Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, o nome já diz, né? Ou seja, as ações que os apóstolos faziam. E quando eles iam batizar, eles batizavam em nome de Jesus. Vamos ver se houve contradição. Olha, para nós iniciarmos o nosso assunto, primeiramente é necessário entender o que é batismo. O batismo nasceu do nada? Será que João Batista veio, começou a dizer: olha, é necessário que vocês sejam batizados? Será que o Senhor Jesus e a Igreja de Deus começou a pregar sobre o batismo e tiveram que introduzir naquele momento como algo novo? Na verdade, não. Já existia um costume no povo judaico que era um banho ritualístico de purificação, porque eles entendiam que coisas, né, do cotidiano poderiam deixar eles impuros espiritualmente. E aí, quando eles iam participar das festas, né, em que era em contexto bíblico, um contexto para adorar ao Eterno, eles deveriam se purificar. E o que deixava eles imundo? Tocar no morto, fluidos corporais, relação sexual, entre muitas outras coisas que eles entendiam assim. Então, para participar daquele ritual santo, para participar daquela festa bíblica, entre outras coisas, existiam esses tanques em Jerusalém, então eles se purificavam. E aquelas águas e aquele banho ganhavam ali um símbolo maior, que era a questão de se apresentar ao Eterno puro. Você está entendendo? Então já existia, só que eram banhos periódicos que se repetiam em todos os anos e naqueles momentos importantes de adoração ao Criador. E aí veio João Batista. João Batista começou a trazer um significado maior para o batismo. E batismo, a palavra grega, que significa baptizo, mergulhar, imergir, submergir. Se você ler Levítico 15, número 19, você vai encontrar que o judaísmo já conhecia em imersões rituais de purificação. E João dá ainda um significado maior, trazendo o símbolo do mergulhar, do baptizo, né? E aí eu quero trazer o seguinte. Ele fala em Mateus 3,11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. O que é que eu entendo aqui? O batismo ele começa a ganhar um significado maior pelo que está aparecendo no momento. Por que eu preciso me purificar? Não é mais para aquela festa específica que acontece todo ano, mas agora é porque o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. Não é uma purificação que demorará só um dia. Não, mas é uma purificação única, preparando a minha vida para receber o reino de Deus e para receber o Messias. Então, naquele momento, João Batista estava preparando as pessoas. Tanto é que Batista não é seu sobrenome. Batista é justamente o que ele fazia. João, o batizador. Ele fazia as pessoas se purificarem para o reino de Deus. E aquela purificação era um testemunho público dizendo: eu me arrependo, eu pequei, eu vou receber aquele que é mais poderoso do que você. Vocês estão entendendo e compreendendo o significado maior que João estava dando e ainda anunciando?
E você pode me perguntar, irmão Giliardi, ele batizava em algum nome? Não está registrado e nem precisa, porque era um batismo de arrependimento. Não existia ali um nome que precisava ser confessado. Daqui a pouco é que eles iriam entender que sim, precisava confessar o nome de Jesus, que era o testemunho público diante das pessoas e de Deus, dizendo: eu sei que ele é o Messias, eu sei que ele é o Filho de Deus. Assim sendo, continuamos aqui. Olha o que é que nós observamos. Quem é que ordena o batismo? Jesus. O batismo único, santo, que já não era mais um mikvaot, só um banho ritual, não. Agora é uma decisão de vida. Se as pessoas querem tornar meus discípulos, necessitam purificar sua vida de uma vez por todas. E ele ensina e dá essa ordem aos discípulos. Em Mateus 28, do 18 ao 20, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu quero que vocês guardem a seguinte informação. Em nome. Isso aqui é muito importante. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Olha, então a ordem de Jesus é muito clara. Então nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como muitas igrejas fazem. Será que é assim mesmo? Veja bem, quando nós vamos para o texto paralelo, que é Lucas 24, do 46 a 49, e o que é que eu quero dizer com paralelo? É você escrever a mesma história em uma perspectiva diferente. Você pega um quadrado, coloca 4 pessoas nas pontas e eles vão observar o que acontece no meio. Todos eles vão ver a mesma coisa, mas em perspectivas diferentes. Não é isso? É isso que acontece com Marcos, com Lucas, com João e com Mateus. Eles escrevem sobre os mesmos acontecimentos, só que eles escrevem para público diferente. Eles escrevem perspectiva diferente. Um ouviu, o outro viu. E por aí vai. Com isso, Lucas também escreveu sobre as ordens finais de Jesus. Em Mateus 28, versículo 18 ao 20, Jesus já está indo aos céus e ele começa a dar ordens. Mas aí Lucas também escreve essas mesmas ordens, só que com símbolos ou com escrita diferente. Olha o que ele diz. E disse-lhes, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e em seu nome serão pregados os arrependimentos e perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Estou enviando sobre vocês o que meu Pai prometeu, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Lucas 24, do 46 ao 49. Não é interessante isso? Em Mateus 28, 18 diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o mesmo episódio, Lucas descreve em seu nome. É aí que nós devemos. Se existe alguma dúvida, claro que nós devemos pedir direção a Deus, mas devemos aprender com aqueles que são mais experientes que nós. E quem são mais experientes que nós? Os discípulos. Como foi que os discípulos entenderam? Como é que nós podemos interpretar a ação dos discípulos com o que Jesus disse em Mateus? Porque tem algumas pessoas que só ficam com Mateus. Não entendem Lucas e nem querem entender os que os discípulos fizeram. Por quê? E isso é muito sério, porque a ordem clara de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foi uma ordem espessa em que os discípulos seguiram à risca, não, ou ao pé da letra. Mas a Igreja Católica instituiu, e é por isso que ela diz, olha, aqueles que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são filhas também. Se quiserem se juntar conosco por esse batismo, não precisam de rebatismo. Vamos analisar então para não entrar em contradição. Se Mateus falou assim, Lucas escreveu em seu nome e os discípulos fizeram de uma determinada forma,
todos eles estão alinhados e não há contradição nisso. Então eu quero que você analise essas informações comigo. A mensagem pregada em seu nome, batismo em seu nome, discípulos em seu nome, ponto de partida, Jerusalém. O que aconteceu quando chegou em Jerusalém? Veja só, eu quero trazer para você. Como os homens que ouviram Jesus e entenderam essa ordem? Pedro estava cheio do Espírito Santo, João estava cheio do Espírito Santo, os discípulos, eles foram revestidos do Espírito Santo. Pergunto a você, eles entenderam errado? Paulo entendeu errado? Veja bem, em Jerusalém, como foi que aconteceu o batismo? Em Atos 2, do 37 ao 39. Arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. O batismo foi feito aqui em que nome? Em nome de Jesus. Pedro batizou aqueles que estavam ouvindo aquela pregação e se arrependeram, foram batizados em nome de Jesus. E isso é ação, sim. Você que está me acompanhando, daqui a pouco eu vou falar, vou trazer uma evidência que era a ação. Não era o contexto espiritual, não. A ação do batismo era realizada falando em nome de Jesus. Quando nós continuamos aqui, observamos que também em Samaria foram batizados em nome de Jesus. Atos 8, do 14 ao 17, eles tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus, e está aqui a evidência. O contexto de Atos 8, 14 ao 17, é justamente falando da forma como a cerimônia do batismo foi realizada. O contexto é esse. Por quê? Porque eles estão perguntando, olha, vocês receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos? E eles disseram, não, nós só fomos batizados em nome de Jesus. Ah, então recebam o Espírito Santo. Tá vendo? O contexto em si, ele já está falando da cerimônia, de como ela foi feita, ou seja, a ação estava incompleta. Faltava o Espírito Santo descer sobre eles, porque até então eles só tinham sido batizados em nome de Jesus. Faltava agora orar neles. O contexto é claro, é só você ler e acompanhar. Então tá vendo que a ação era feita em nome do Senhor Jesus? Quando nós continuamos, observe esse texto aqui, Atos 10, do 47 a 48. Então ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Jerusalém, batizados em nome de Jesus. Samaria, em nome de Jesus. Gentios, representado pela família de Cornélio, em nome de Jesus. Quando nós vemos em Éfeso, eles foram batizados no batismo de João. E faltava justamente o batismo em nome do Senhor Jesus. Porque o batismo de João era só a transição. Era só o testemunho público que eles receberiam e se arrependeriam e receberiam aquele que era mais poderoso do que João, porque João estava apontando justamente para ele. Como diz em João 1:29, no dia seguinte João viu a Jesus vindo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que era importante João apontar? Porque João era bem quisto por todos como um profeta de Deus e ele foi levantado para isso. E ele era da família dos sacerdotes. Quem é que apresentava os cordeiros diante de Deus por Israel? Sacerdotes. E João Batista é filho de um sacerdote. Então, quando ele aponta Jesus como cordeiro, ele justamente está fazendo a transição e o ligamento. Eu, como sacerdote, reconheço que esse não é mais um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o interessante, aqueles que abraçavam esse batismo reconheciam a pregação de João Batista, mas faltava receber o nome de Jesus em sua vida, que era justamente aquele que era mais poderoso do que João. E aí aconteceu isso aqui, em João 19, do 4 ao 6. Paulo disse, o batismo de João era batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, tá vendo? Um testemunho público.
Isto é, em Jesus. Ao ouvirem isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo? Naquele momento, eles tiveram um testemunho público pela ação e pela espiritualidade. Nós recebemos o nome do Senhor Jesus. Nós clamamos o nome do Senhor Jesus no batismo para recebermos remissão de pecados. E aí, quero trazer aqui mais algo para nós estudarmos. Veja, existe um padrão. Em Jerusalém, eles foram batizados em nome de Jesus. Em Samaria, eles foram batizados em nome de Jesus. Os gentios, em nome de Jesus. Em Éfeso, em nome de Jesus. É um padrão. Perguntei, eles entenderam errado? Não, de maneira nenhuma. E para encerrar e eu trazer a resposta final de como nós entendemos se é uma contradição ou não, veja, isso aqui é extraordinário. Paulo, em 1 Coríntios 1,13, ele faz uma pergunta. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Mesmo que o contexto aqui não fale sobre a cerimônia de batismo, esse texto, ele é implicitamente nele está a resposta muito clara de como Paulo realizava o batismo e como era o batismo nos seus dias. Por quê? Porque quando os discípulos vivem algo comum e rotineiro dentro daqueles que eles receberam do Senhor Jesus, é comum nos discursos eles falarem isso, não é? É justamente isso que nós observamos das palavras de Paulo. Como o batismo era realizado no nome de alguém, ele fala, vocês não foram batizados no meu nome. Vocês foram batizados no nome de Paulo para dizer que pertence a mim ou que eu pertenço a vocês? Não. O contexto é justamente esse. Muitos queriam ter o seu mestre, ou ter legitimidade por ter sido batizado por Pedro, por Paulo, por Apolo, ter alguém tem mais a primazia do que o outro. Não. Aí Paulo começa a explicar, não foi eu que morri por vocês, não foi Pedro, não foi Apolo. Quem dá o crescimento é Deus, quem morreu por vocês foi Cristo. Quem entregou a vida por vocês foi Cristo. Vocês receberam o nome de Jesus. Isso está implícito no momento em que ele fala, vocês foram batizados no nome de Paulo? Justamente fazendo uma menção implícita que o batismo é realizado em nome de Jesus. Não fica claro isso no texto? Então vem a pergunta para nós analisarmos. Olha só. Houve contradição? Não houve. É só você se atentar. Quando Jesus diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está falando em nome de. Ele não está falando que deveria ser à risca assim. Por quê? Porque os discípulos entenderam e executaram em nome de Jesus. Pai não é nome. Filho não é nome. E Espírito Santo também não é nome. Eles são títulos. Agora, em nome de, qual é o nome que combina em tudo, que representa o Pai, que representa o poder do Pai? É o próprio Filho. O Filho combina todas essas coisas em sua vida. Ele foi para o Pai e o Espírito Santo desceu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Você, quando vai, ou os pastores, quando vão expulsar demônios, em nome de Jesus. Quando vai curar alguém, em nome de Jesus. Quando vai pedir uma bênção, em nome de Jesus. Colossenses 3,17 diz, tudo que fazeis por ações ou obras, fazei em nome de Jesus. E o batismo não. Tudo é em nome de Jesus, mas o batismo não conta nisso? Por que nós vamos fazer diferente daqueles que os discípulos fizeram? Os discípulos estão desobedecendo uma ordem direta de Jesus? Claro que não. Eles só entenderam melhor do que as religiões, melhor do que a Igreja Católica. Porque eles eram cheios do Espírito Santo, nós somos frutos dos discípulos. Então nós devemos aprender com eles. Vamos batizar em nome de Jesus, clamar o nome de Jesus em nossa vida. E isso é muito importante. Por quê?
porque é justamente uma identidade. O batismo nos identifica com Cristo. Quando nós clamamos o nome de Jesus sobre a nossa vida, nós estamos dando testemunho público que tudo o que ele fez, entregando a sua vida, derramando o seu sangue e a autoridade que o Pai deu para ele, nós estamos clamando esse nome em nossa vida justamente por todas as suas ações que dão legitimidade a isso. Nós estamos clamando sobre a nossa vida e imputando sobre nós a justiça dele, a autoridade dele. E é muito importante citar de quem é a autoridade, de quem é o perdão, quem é que pode perdoar, quem é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus. É por isso que eu clamo esse nome e é por isso que ele deu essa ordem. E Lucas escreveu muito bem. Em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecados, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, é por isso que a Igreja de Deus batiza em nome de Jesus, assim como os discípulos batizaram. E se é feito diferente disso, é porque não entenderam muito bem aquilo que o Senhor Jesus deu claramente como ordem. Eu espero que você tenha entendido. Se de alguma forma essa mensagem te edificou, comente aqui, se inscreva no canal e nos siga para mais vídeos assim. Quer algum tema? Tem alguma sugestão? Pode mandar aqui para nós também, que eu estou monitorando. Então que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo estudo. Vamos estudar a palavra de Deus.